São muitos os brasileiros que, ao menos uma vez na vida, já consideraram se mudar para os Estados Unidos. Quando não, já até se mudaram. Afinal, as oportunidades de ganhar dinheiro por lá são maiores do que no Brasil. Porém, quando o assunto é tributação, por sua vez, os Estados Unidos não é um país nada fácil. E se você não se programar, pode acabar tomando uma bela de uma solapada. E foi pensando nisso que no vídeo de hoje eu resolvi ensinar algumas estratégias para que o residente nos Estados Unidos consiga viver, quem sabe, sem qualquer tributação, apesar do manicômio tributário que aquele país representa. Me acompanha aqui então. Pessoal, e a ideia de gravar esse vídeo ela é importante não apenas para aqueles que moram ou desejam morar nos Estados Unidos, como também para todos nós que queremos aprender as maneiras de pagar menos impostos. Porque não adianta nada você dedicar uma vida inteira, 8 horas, 10 horas do seu dia para ganhar mais dinheiro, se você não aprender como proteger aquilo que você já ganhou. E a melhor maneira de proteger é evitando gastos desnecessários, como, por exemplo, pagar mais impostos do que você poderia ou deveria quando nós olhamos aos olhos da lei. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos uma empresa especializada em estratégias de internacionalização, razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados à segunda nacionalidade, residência fiscal, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, blindagem patrimonial e por aí vai. Assuntos relacionados a ganhar dinheiro de forma global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho. É claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E se você tem interesse em algo mais personalizado para você, considere nos contatar pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br ou pelo site capitalglobal.com.br. E eu resolvi conversar sobre os Estados Unidos no vídeo de hoje porque, embora por lá as oportunidades de ganhar mais dinheiro elas sejam realmente bastante robustas, por outro lado, a questão tributária também é bastante complexa e você precisa se antever. Os Estados Unidos é um dos únicos países do mundo, se não o único, que tributa você não apenas pelo fato de você morar lá, como também pelo fato de você ter um passaporte americano. E é justamente por isso que eu não recomendo para ninguém ter um passaporte americano. Afinal, isso fará com que você fique preso ao tio Sam pelo resto da sua vida e precise pagar impostos para ele, mesmo que você nunca mais coloque o seu pé por lá. Mas não é nem essa a questão que eu gostaria de enfrentar no vídeo de hoje. Afinal, eu já falei mais detalhadamente sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. O ponto é, eu quero contar para você que, apesar dos apesares, decidiu ir mesmo assim para os Estados Unidos, decidiu ter um green card, decidiu ter um passaporte americano. Como é que você pode fazer para não precisar arcar com a alta tributação de lá? E a primeira dica que eu lhes dou é mais voltada para aqueles que ainda estão no processo de visto para se mudar para os Estados Unidos. Uma boa dica é que você aplique para o visto de estudante por lá, o visto F1, por exemplo. Afinal, com esse visto, você consegue a isenção do teste de presença física, que é o teste que se faz para ver se você é um residente fiscal no país ou não. Ou seja, para ver se você paga impostos no país ou não. Quando você passa bastante tempo lá, você precisa pagar impostos para eles. Porém, se você estiver no visto de estudante, você tem a isenção desse teste pelos primeiros 5 anos, desde que você preencha os formulários devidos, que é o formulário 8843, para que você consiga aplicar para esse benefício daí. Aí até que vale a pena, não é verdade? Mas é claro, esse benefício é em relação à fonte de renda que você tiver de fora dos Estados Unidos. Mas já é alguma coisa, vai que você deixou uma empresa no Brasil para ir fazer outra coisa por lá nos Estados Unidos. E aí você pensa, poxa, mas esse visto não é para quem vai estudar? Sim, de fato, esse é o foco. Porém, você pode ir para estudar inglês, por exemplo. Não precisa ser para estudar uma faculdade. Você pode se matricular numa escola de inglês. Aí você fica lá 5 anos com esse visto de estudante, aí depois, quem sabe, eventualmente você pede para trocar por um green card. Você já teve aí uma boa janela de oportunidade para economizar com a sua tributação. Agora, mudando para o green card ou passando a ter um passaporte americano,
aí as tuas possibilidades elas começam a ser mais limitadas. Dificilmente você vai conseguir fugir dos impostos do Tio Sam. Mas o primeiro ponto para saber se você consegue economizar com tributos ou não é separar o que é a sua renda ativa da sua renda passiva. Renda ativa é aquela proveniente do seu trabalho, o seu salário, os honorários que você recebe por uma prestação de serviço, por conta de uma atividade em específico que você fez para alguém, por serviços, por salários. Ao passo que a renda passiva, por sua vez, é aquela que você ganha dormindo, aquela que você ganha derivada de dividendos, aquela que você ganha por investir em ações na bolsa, fazendo trade de forex, fazendo staking em criptomoedas, fazendo compra e venda de ações, ganho de capital, distribuição de dividendos. Isso aí é renda passiva. E a bem da verdade, são dois mundos diferentes. O que vale para fugir dos impostos de renda ativa, legalmente, não vale necessariamente para fugir dos impostos que incidem sobre a renda passiva. Mas vamos começar então com a renda ativa, que é a mais fácil de lidar. E a primeira dica que se tem para fugir dos impostos que incidiriam sobre seu salário, sobre os seus serviços lá nos Estados Unidos, é o seguinte: em 12 meses consecutivos você não pode passar mais do que 330 dias nos Estados Unidos. Você tem que passar pelo menos 30 dias completos fora do país. Isso é, por exemplo, para quem tem um green card e em determinado ano vai ganhar uma grana vindo de um serviço que prestou em outro país, no Brasil, por exemplo. Pois então, nesse ano você pode se afastar dos Estados Unidos, porque aí você consegue aplicar para a Foreign Earned Income Exclusion. Perdão pela minha pronúncia aí do inglês. Mas essa é uma isenção na qual você que cumpriu com este requisito de não passar mais do que 30 dias nos Estados Unidos, não precisa também pagar imposto por lá. Mas tem dois pontos de atenção aqui. O primeiro deles é que se você está nos Estados Unidos, no Green Card, você não pode se afastar mais do que 12 meses dos Estados Unidos, porque isso aí pode fazer com que você perca o seu Green Card. Se você se afastar, precisa avisar aí para as entidades migratórias do país. Então, tem que cuidar ali, você tem que passar pelo menos 330 dias fora do país, mas também não pode passar mais do que um ano, que é um pouco mais do que 330 dias, para não correr nenhum risco aí de jogar fora o seu processo de Green Card. E o segundo ponto é que esse benefício do Foreign Earned Income Exclusion, ele só vale até 112 mil dólares de renda anual. Mais do que isso, não adianta aplicar para ele não. Esse é o valor de 2022, mas ele é corrigido anualmente pela inflação. Então, na data que você está vendo esse vídeo, pode ser que essa isenção seja para valores um pouco mais altos do que este. Aí a segunda dica para você economizar com renda ativa dos Estados Unidos é evitar a incidência do GILTI Tax. GILTI Tax significa Global Intangible Low Taxed Income e foi um imposto criado pelo Donald Trump para evitar que residentes fiscais nos Estados Unidos e americanos tenham o controle de empresas estrangeiras, tentar trazer essas empresas para dentro dos Estados Unidos. E o que ele fala é o seguinte: sempre que 50% ou mais do quadro societário dos votantes de uma empresa estrangeira for composto por cidadãos que residem nos Estados Unidos, estes cidadãos precisarão pagar esse imposto por lá, por terem o controle da empresa estrangeira. Então vamos supor, por exemplo, que você foi morar nos Estados Unidos e você possui mais do que 50% de uma empresa brasileira que você deixou operante dentro do Brasil, até para sustentar a sua nova vida lá nos Estados Unidos. Uma empresa de publicidade, uma empresa de tecnologia, por exemplo. Veja, o simples fato de você ser o controlador dessa empresa fará com que você precise pagar aos Estados Unidos o GILTI Tax. Ele pode incidir numa alíquota de até insanos 37%, mas em regra você pode aplicar para que o imposto seja conforme uma corporation e também que seja apenas a metade disso. Ou seja, se o imposto para uma corporation nos Estados Unidos hoje está em 21%, você pode aplicar para que o seu GILTI Tax diminua para até 10,5%. Um valor flat, fixo,
em 10,5% ou deixar na tabela que vai até 37%. Enfim, o fato é, se você tem o controle de uma empresa offshore aos olhos dos Estados Unidos, pode ser uma empresa no Brasil ou em Bahamas, aos olhos dos Estados Unidos ela é offshore, se você tem mais do que 51% dela, o Tio Sam vai querer te tributar. E aí o que você pode fazer para evitar essa tributação é, de repente, montar essa empresa em sociedade com algum irmão seu que ficou no Brasil. Você passa 50% para você e 50% para ele. Dessa maneira, o controle da empresa não é mais da metade feito por acionistas que estão nos Estados Unidos. Razão pela qual essa empresa ela também não vai ser tributada como uma empresa americana. Ou melhor, não para fins do GILTI tax, pelo menos. E aí você consegue fugir dessa tributação. E aí se eventualmente você receber prolabore em um ano em que você também não mora nos Estados Unidos mais do que 30 dias nesse ano, aí você também não precisa pagar imposto nos Estados Unidos sobre o que você recebeu em decorrência aí desse salário, dessa remuneração, desse prolabore. Lembrando que aquela isenção é para salário, não se aplica nada de isenção aqui para dividendos, nós estamos falando de isenções de renda ativa. Agora, tem uma exceção aqui no GILTI tax, que é a seguinte: ainda que você tire o controle da empresa de dentro dos Estados Unidos, ou seja, coloque 50% dela ou mais para o seu irmão, se as atividades da empresa se derem de forma substancial dentro dos Estados Unidos, aí é uma empresa efetivamente engajada e conectada com o sistema americano. Então, ela, ainda que seja registrada no Brasil, vai incidir o GILTI tax para você lá. Isso é o que acontece, por exemplo, com aquele pessoal que tem e-commerce, aí monta a empresa nos Emirados Árabes Unidos, bota lá 3 funcionários lá, e aí tem 80 caras trabalhando para essa empresa de e-commerce para eles lá nos Estados Unidos, e esses 80 cabeças aí são responsáveis por 90% da receita do e-commerce. Veja, ainda que a empresa tenha sido registrada lá nos Emirados Árabes Unidos, o grosso da operação, da onde provém a receita dessa empresa, vem da força de trabalho que está na terra do Tio Sam. Então, nesse caso, essa empresa está efetivamente engajada na economia americana e ainda que tenha sido registrada lá, vai ser tributada nos Estados Unidos. É claro, todas essas regras podem mudar depois de um tempo. Por exemplo, hoje o GILTI tax é para quando você tem 50% ou mais da empresa e você é residente nos Estados Unidos. Porém, amanhã ou depois pode ser que eles mudem para 30%, para 20%. Sabe-se lá qual vai ser a mudança. E por fim, vamos à renda passiva. Como fugir dos impostos que os Estados Unidos cobra dos residentes fiscais por lá, que vem aí da renda que você tem com dividendos, com ganho de capital, com trade no mercado de Forex, de criptomoedas. E aqui é onde é mais difícil de você conseguir fugir da tributação. Na verdade, a sua melhor alternativa, caso você queira continuar nos Estados Unidos, é se mudar para Porto Rico. Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos, que faz parte da jurisdição americana, mas tem lá um pouco mais de independência, e por lá o imposto sobre ganho de capital é de 0%. Então você poderia ir para lá, por exemplo, antes de fazer a venda da sua empresa, sei lá, dos Emirados Árabes Unidos, que aí o imposto no ganho de capital, ao vender o seu negócio offshore, ele seria de 0%. Mas é claro, existem alguns pré-requisitos que vão além de você simplesmente pegar e se mudar e no dia seguinte vender a empresa. O primeiro deles, você precisa comprovar que você é realmente um residente de Porto Rico. Ou seja, que você passa mais do que 183 dias do ano dentro desse território. E isso, preferencialmente, não só no ano da venda, mas já algo que venha de 2, de 3 anos atrás, para que você consiga solidificar que você é um residente fiscal lá em Porto Rico para a Receita Americana sem que haja qualquer questionamento. Além disso, para dar essa robustez de que você é um residente fiscal lá, é importante que você compre uma casa em Porto Rico. Quer dizer, então não é algo tão simples assim de fazer, mas às vezes é uma alternativa interessante para quem deseja vender uma empresa sem ter que pagar imposto sobre ganho de capital e mora nos Estados Unidos.
Aí pode inclusive mesclar com aquela estratégia que eu ensinei no último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu vou deixar aqui no izinho para quem ainda não conferiu, como vender a sua empresa sem ter que pagar imposto sobre ganho de capital. Naquele vídeo eu voltei mais para o Brasil, mas pegando aquela estratégia e fazendo alguma mixagem com a estratégia de hoje, tomado outros cuidados, é claro, é possível que você consiga evitar essa tributação. E por fim, uma outra estratégia para não precisar pagar impostos sobre renda passiva nos Estados Unidos, só que essa daí não é legal, porém eu já vi algumas pessoas fazendo, embora eu não recomende, digo apenas para fins de conhecimento. Algumas pessoas abrem uma empresa offshore, sei lá, nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, no nome de um irmão que mora no Brasil e faz os investimentos nos Estados Unidos por meio dessa empresa das Ilhas Virgens Britânicas. Isso aí não pode fazer. É evidente que você está fraudando, botando no nome de um laranja para tentar fugir da tributação americana. Porém, eu falei apenas a título de conhecimento. Na verdade, se você quiser realmente fugir dos impostos que incidem sobre renda passiva para quem é residente fiscal nos Estados Unidos, ou você vai para Porto Rico, ou você acaba que se muda de lá e até abre mão do seu green card, da sua nacionalidade. Não há outra alternativa. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.